Olá, pessoal que está em casa, já vai começar. Vai começar, assim que o mascote se animar aqui, der um sorriso, né? Aí, mascote. Bora. Então, gente, vamos lá. Vamos de novo, né? Mais uma vez. Vamos chegando. Aí a galera que tá lá fora, daqui a pouco vem entrando também. Vamos chamando a galera ali. De repente, se alguém quiser vir entrando também para prestigiar esse momento, né? É com muita satisfação, muita alegria, né? Que a gente está aqui recebendo hoje de tarde a Charlotte da Fall. Seja bem-vinda aqui, né? Essa Casa da Leitura. Vamos chegar mais aqui, gente. De repente pegar para a gente espalhar um pouquinho mais para cá, para nós prestigiar esse momento também. Isso. E aí a gente também, né, como a gente fez como a gente está desde manhã já, né, nessa jornada muito linda aqui, eu peço para vocês que a gente dê uma salva de palma para Charlotte, que está aqui, né, esperando para começar a atividade. Vocês? Dentre ela, eu vi que ela trouxe o violão, tá o livro dela ali, né, como um romance. Ela vai contar um pouquinho também, né, se ela se sentir à vontade de falar sobre a construção, né, desse livro, dessas poesias e dessa viagem, né, que foi fazer esse livro, né, a viagem que é ir até onde tu foi e fazer o livro também. Então, seja bem-vinda à Biblioteca Chocolatão. Obrigado. Agora é contigo aí. A gente vai conversando aqui. Tá. Obrigada, gente. Eu vou apresentar rapidamente a Charlotte aqui para você. Ela é francesa, né? Ela veio para o Rio Grande do Sul e ela aprendeu um sotaque aqui, um sotaque de gaúcha. E aí, depois de morar um tempo aqui, ela foi para o Rio de Janeiro passar um ano. E daí falava assim que ela era uma francesa que dizia bah no Rio de Janeiro. Imagina, a francesa com sotaque de gaúcha. Então, ela fez aos 20 anos, não sei quanto é que tu tem, mas enfim, em 1987, quase 20 anos. Ela então veio para Porto Alegre, depois então se formou em História, né? Veio morar, depois de se formar em História, enfim, veio para o Brasil para se dedicar à música, ao ativismo, ou seja, que ela vai falar sobre isso, né? E o jornalismo independente. Ela também é cineasta, já fez aquele documentário do Boca de Rua, né? Nós vamos falar muito sobre isso. E como no romance, que é esse livro aqui, é sobre o Rio de Janeiro. Ela foi com uma bicicleta de bambu, com uma sandália, um violão, ela faz cachaça, novidade aqui, cachaceira, e faz fotografia e tem uma mochila e pronto. É com isso que ela foi para o Rio de Janeiro. Pessoal, acredite, é verdade. Tem fotos, tem provas. E tem todas essas crônicas aqui, que são crônicas, alguns versos, que a gente vai falar também a respeito. Então, Charlotte, manda aí. Vou mandar. Acho que para falar sobre o Rio tem que começar com samba sempre, senão... Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. Se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão pra me acompanhar, tenho muitos amigos se eu sou popular, tenho a madrugada como companheira.
A saudade me dói, meu peito me rói. Estou na cidade, estou na favela, estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Obrigada. E aí, Charlotte, fala um pouquinho. Posso pegar esse mic pra falar e tirar esse? Daí? Que tu acha muito estranho. Isso. Oi. Ah, tá mais. Fico menos presa, assim. Então, sim, eu ia começar falando uma coisa que é bem importante pra mim, que é agradecer esse convite de estar aqui. Eu sei que a Libretos organizou outros saraus também em outros lugares da cidade, né? No Morro da Cruz, vai ter mais um em maio. Isso, foi em dezembro. E vai ter mais um em maio, não lembro onde. Na Bonja, no Centro Histórico e na Restinga. E, enfim, eu acabei participando desse, né? E para mim foi muito importante, assim, como você falou, que era no Morro Santana, porque a primeira vez que eu vim no Brasil, eu nasci na França, eu conheci o Brasil com 20 anos. Eu cheguei aqui sem falar absolutamente nada de português, nem bom dia, nem obrigado. E o primeiro lugar que eu conheci foi o Morro Santana. Eu vim para fazer um intercâmbio, eu fazia participava de um lugar que se chama Ação Social Francisco de Assis, aqui na outra rua, mas 3 quadras daqui, que atende crianças também no contraturno da escola. E as crianças do Morro Santana me ensinaram português. Na prática foi realmente isso, porque eu chegava, eu não tinha nem como fazer atividade com elas, que eu não sabia me comunicar, mas a gente brincava de eu falar umas coisas em francês ou em inglês, elas em português, foi assim que eu aprendi, assim, primeiro contato com a língua. E fiquei depois, mesmo quando eu voltei para morar em Porto Alegre, eu segui sempre frequentando aquela instituição e tal, conhecendo as crianças agora são mães ou pais. Mas é um lugar bem importante para mim, assim, voltar. Agora havia muitos anos que não vim, acho que desde antes da pandemia. E, enfim, é muito importante estar aqui, é muito simbólico também. Fala, o que é? Não, é que esse livro de crônicas da Charlotte fala sobre o Rio de Janeiro também nas comunidades, tá? Também na periferia. Então, que eu vejo que o teu ativismo faz parte desse convívio com o Brasil dessa forma e tal. Como é que foi isso? Como é que é isso? Que é algo muito chocante, né? Quando você chega no Brasil, a desigualdade social, né? De ver que tem pessoas muito, muito, muito ricas no Brasil, né? Tem pessoas muito, muito pobres e tem muita gente no meio disso tudo, né? E sobretudo, como a sociedade é dividida mesmo, assim. Sei lá, muita gente mora num bairro e não sai do seu bairro, né? Eu acho que principalmente a classe média está com medo de conhecer as periferias e tal. E como eu já cheguei conhecendo uma periferia, eu sempre peguei esse costume, assim, de chegar enfim, geralmente conhecendo pessoas, né, de dentro, mas enfim, sempre tive esse contato com a sociedade brasileira, com a cidade onde eu morei. Para seguir a história, fiz aquele intercâmbio no Morro Santana, em 2007 para 2008. Daí voltei para a França, eu terminei a minha faculdade, estava fazendo História. E depois eu decidi morar aqui em Porto Alegre. Daí me mudei com as minhas coisas, também com o violão. Eu não trouxe a bicicleta da França, comprei uma aqui. E daí eu vim morar aqui em Porto Alegre, fiquei alguns anos. E depois sei lá, acho que foi em 2017, então, 16 para 17... eu quis mudar de cidade e fui morar no Rio de Janeiro, mas sempre um pouco com essa ideia, assim, que eu não queria morar num bairro só e numa classe social só e, tipo, enfim, ficando num prédio. Eu já tinha morado em ocupação, já andava em vários lugares, assim. Eu andava de bicicleta, então, como você anda de bicicleta, você atravessa a cidade e vai conhecendo outras coisas, né?
E daí, quando eu cheguei no Rio, também comecei a conhecer movimentos sociais, movimentos de ocupação, comecei a ter amigos. Um contato muito massa que eu tive, uma amiga minha que morava no morro, bem central no Rio, inclusive, mas um morro bem alto. Nossa, era muito degrau para chegar na casa dela. Ela fazia um cineclube na praça. E como eu gosto muito de cinema e tal, eu comecei a frequentar o cineclube dela. E daqui a pouco conheci uma galera de outro morro que também fazia um cineclube. Daí comecei a ir lá do outro lado da cidade e tal. E assim comecei a entrar em circuitos culturais do Rio, que eram periféricos, né? E sendo que é uma cidade muito maior que Porto Alegre também, tipo, muito grande. Então, muitas vezes, eu ia num evento cultural lá na Zona Oeste, era 1h30 de ônibus para chegar, e 1h30 de ônibus para voltar, e ainda tem horários do ônibus, etc. Assim. Então, compartilhar essa realidade também, né? Que é a realidade, enfim, obviamente, das pessoas que moram lá. Então, comecei a ter esse outro olhar sobre o Rio, com coisas boas, e coisas, a gente está falando coisas que não são boas, que tem muita violência no Rio mesmo, tem uma realidade muito difícil, né, de conflitos com a polícia, de conflitos entre grupos de tráfico, com milícia, tem muita coisa. Essa é uma realidade presente, assim, quando você começa a olhar para ela, né? E daí, sempre que eu via pessoas que não eram do Rio falando do Rio, era tipo, Copacabana, praia, Rio é tudo samba, é tudo bonito e tal. E tipo, nossa, eu morei mais de um ano no Rio, acho que fui umas 2 vezes na praia, talvez. E muitos amigos meus não iam pra praia, porque a praia era muito mais de 1 hora de transporte da casa deles, né? Então, porque a geografia da cidade segrega também, né? Realmente, as pessoas que moram na Zona Oeste ou Zona Norte moram muito longe da praia. Você está mais perto da praia aqui em Porto Alegre do que morando no Rio. Então, essa visão cartão postal do Corcovado e tal, não tinha nada a ver com o que eu estava vendo lá e vivendo lá, né? E comecei a escrever uns textos, assim, que eram posts no Facebook, assim, que eu chamava de crônicas ou de poemas e tal. Eu começava a escrever textos de coisas que eu vivia, que aconteciam. Eu saía à noite nos botecos, encontrava uma pessoa, me contava uma história, eu já voltava para casa e escrevia aquela história, assim. E daí, quando voltei para Porto Alegre, alguns amigos me disseram, tu tem que publicar esses textos e tal. E daí eu reuni tudo e deu esse livro ali. Tu ia falar um... Então, enquanto tu te prepara aí para uma outra musiquinha, talvez, eu vou ler aqui um trecho de uma crônica que eu achei interessante, assim, não que tenha sido a melhor e tal, porque eu me lembro de muitas crônicas do livro, mas eu não quero dar muito spoiler, então vamos lá. Me lembro bem da primeira vez que eu andei sozinha numa favela do Rio. Eu estava num evento que começou no fim da tarde e ia terminar depois da meia-noite, mas tive que sair mais cedo para pegar o último metrô. Só que o caminho para descer, ou melhor, o atalho que tínhamos pego na ida, era bastante escuro e tinha um tanto intimidante para quem ainda era novato. Antes de me atrever sozinha, perguntei para uma moradora se não era perigoso usar aquela trilha. Ela disse, não te preocupe, é tranquilo, hoje não tem polícia. Eu fiquei me perguntando sobre a dose de ironia que poderia ter uma tal afirmação. Embora a autenticidade do tom da voz dela não desse nenhum motivo para isso, era uma simples afirmação. Desde então, eu subi e desci muitas vezes essas escadas, sozinhas ou não, em diversos lugares do Rio. Até vir morar aqui em cima de uma delas, 300 e tantos degraus. Melhor estar em boas condições físicas, mas aqui, pelo menos, a polícia não costuma entrar. Então, a Charlotte morava lá em cima, 300 degraus, morro acima. E aí, Charlotte, quer contar mais alguma coisa para nós? Sim, até... Bom, esse é o início da crônica, né? Enfim, mas eu acho que, mesmo dando um spoiler, eu vou contar o resto dela. Morei em vários lugares no Rio, né? Morei primeiro na casa de amigas, né? Eu fui passando de casa de amigo em casa de amigo e tal. Depois comecei a alugar um quarto na casa de uma outra amiga. E depois fui morar numa ocupação, que tinha umas 6 famílias, eu acho, moravam numa casa muito grande, que estava abandonada e tal, e daí ela foi ocupada por um movimento social, e cada família ficava num quarto, assim, mas a gente compartilhava a cozinha e tal. Depois saí de lá e fui em cima desse morro, que era bem perto da ocupação, e que na real já conhecia também. E que realmente era um morro bem tranquilo, assim, não costumava ter violência e tal. E a polícia realmente nunca entrava. Mas tinha, enfim,
tinha o tráfico cuidando lá, tinha um posto bem embaixo, tinha outro em cima, tinha os meninos do movimento que estavam sempre ali cuidando. E eu trabalhava à noite num bar, no centro da cidade, e eu voltava de bicicleta e depois tinha que subir aqueles degraus todos, assim, até chegar em casa. E que conta essa história que uma vez era bem depois da meia-noite, eu subi aquela escada totalmente escura e tal, e escuto alguém atrás de mim. Que é uma coisa que não gosto que aconteça quando eu ando na rua à noite, sozinha, obviamente. E daí eu olhei e eu vi que era um rapaz, vindo atrás. Eu pensei, tá, tudo bem. Eu segui subindo, assim. E eu pensei, cara, há quantos anos isso não acontece na minha vida, de subir uma escada, de olhar, ver que é um rapaz e pensar, tá tudo bem, e seguir andando. Porque eu estava num lugar onde eu me sentia segura, que era um morro. Porque estavam os meninos ali cuidando, porque era um morro e a gente sempre fala, aqui ninguém mexe com ninguém. E é real, assim, que no morro eu me sentia segura. Se eu estivesse no centro do Rio, andando na rua à noite com um rapaz atrás de mim, ia sair correndo, entendeu? E naquele lugar não, eu me sentia segura mesmo. E num lugar onde não entra a polícia. Então, me deu uma confusão mental, assim, sabe? Sem também... sem achar que é legal isso. Porque não é legal. O legal seria a polícia cuidar da gente e não ter tráfico no morro, enfim, não sei lá. Mas era tudo ao contrário e, ao mesmo tempo, eu senti que, nossa, o único lugar do Rio onde eu me sentia segura era quando eu entrava na favela, na verdade. Quando eu começava a subir aquela escada, eu sabia que, aqui tá tudo bem. As pessoas me conhecem, me tratam como moradora, e aqui ninguém mexe com ninguém, e tá tudo bem, assim. É uma visão totalmente contrária do que a classe média tem da periferia, geralmente, né? Então, enfim, essa história contou talvez um pouco melhor. Tu cantou na rua, né? Tu canta na rua, sim, de vez em quando. Eu não tinha trabalho, eu vivia cantando na rua. Não canta mais. É na rua. Tu continua cantando na rua? Na rua não, agora com a pandemia eu parei, porque não podia mais, né? Mas tem umas crônicas aqui que tu tá precisando ganhar um dinheirinho, daí tu vai e põe teu violão na rua e vai. Sim. E aí passa uma argentina, no final do dia, ninguém dava nada pra ela, ela já tava dizendo, meu Deus, não posso. E vem uma argentina, passa e bota 30 pila, né? Coisa assim, 20 pila, não sei. E ela diz, nossa, agora até vou jantar, né? Então, como que é essa experiência da música e de pegar assim e sair cantando no metrô, na rua, né, então? Foi... Até que isso remete um pouco ao título do livro, né? Como no Romance é uma música do Chico Buarque, que conta a história de uma mulher que se apaixona por um cara, esse cara faz um monte de promessas para ela e depois ele desencanta. Ele casa com ela e na hora que eles casam, ele não cumpre nenhuma promessa, ela fica totalmente desiludida. Eu acho que quando eu fui morar no Rio, eu tinha muitas promessas, tinha amigos que, não, mas se a gente vai conseguir um trabalho pra ti, mas tu vai poder morar em tal lugar, não sei o que, eu achava, sei lá, que ia ser tudo lindo, maravilhoso, assim. E afinal não consegui trabalho nenhum, daqui a pouco eu tava sem casa também, enfim, foi tudo degringolando, assim. E a saída que eu tive foi de tocar na rua, né? Eu ainda bem tinha já aprendido isso viajando, né, com outros, com argentinos principalmente. Me tinham ensinado, assim, como tu toca na rua, onde tu põe o chapéu, onde tu acha um lugar bom, etc. Então já tinha essa prática. E acabei vivendo disso mesmo durante todo o tempo que eu morei no Rio. Depois consegui uns bicos em bar, de garçonete, mas nunca passou disso, assim. E Rio é uma cidade muito barulhenta, tipo, muito barulhenta. Então você tem ainda que achar uma praça que seja um pouco mais silenciosa, tipo, mas passa um ônibus e já ninguém mais te escuta e tal. E outra coisa que no Rio é muita música, todo mundo faz música, então ao mesmo tempo ninguém dá bola pra música porque todo mundo tem um músico em casa também, então era bem difícil, assim. Mas eu acho que essa questão da música na praça acompanhou muito a minha vivência, a minha interação com as pessoas. Tem várias crônicas que falam nisso, né? Às vezes crianças que vinham falar comigo, às vezes moradores de rua, isso era muito comum, a pessoa em situação de rua chegar e pegar o microfone e cantar, assim, tipo, posso pegar teu violão? Eu falei, sim, pode e tal. Então, muita interação que eu tive com as pessoas e muito contato também diferente com a cidade eu tive pela música, eu tive de estar tocando na praça, né? Que, mais uma vez, uma pessoa que vai passar uma semana em Copacabana, num esquema totalmente turístico, não vai conhecer do Rio, porque fica na praça 2, 3 horas no sol tocando violão e interagindo com as pessoas que passam, os trabalhadores que vão pegar o metrô e tal.
outra relação com a cidade mesmo, né? Então, isso foi uma experiência bem forte, mas bem desafiadora e bem difícil, assim, porque, olha, você não fica rico, não. Você consegue comer e pagar as contas, mas não faça disso, não. Se tu quer fazer mais uma? Vou fazer mais uma. Mais uma? Enquanto ela põe aí o auricular, vou dizer para vocês que agora ela foi para o Recife, não foi? Então, ela já faz um ano, mais de um ano, não sei quanto tempo, que está viajando por aí. E ela sempre vai com a bicicleta de bambu, o violão e a mochila e tal. E eu tô louca que ela volte para saber se eu tenho outro livro, né, para fazer. Depois você fala sobre. Tá ligado? Não. Oi, alô, som. Agora sim, acho que... Opa! No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal, escravo, fugido ou louco, barrido, vou fazer meu festival. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante judeu, dormindo na estrada, não é nada, não é nada, esse mundo é todo meu. Mambembe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Pareceu até pandeirista aqui. Mas posso falar um pouco sobre o Recife, então. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta. Fala. Meu nome é Rafaela. E qual a tua pergunta? Como vocês falavam lá na França? Falou o quê? A língua de vocês. A língua é o francês. É diferente. Quer ouvir? Falar uma... Me dá um... Diz uma frase em português para eu traduzir, que é mais fácil. Fala do livro. Mas que o livro é em português. Isso. Je suis dans la bibliothèque de chocolat. Só isso? Fala mais. Chocolatão, eu falei chocolate, né? Fala aí, Fan. Todo mundo quer te ouvir. Sinto muito. Diz alguma coisa. Oi, pessoal. Como é que tá? Bonjour à tous. Comment vous allez? Je ressemble à quelqu'un qui est de la France. Falei, eu tenho cara de quem é da França. Eu morei lá até os 20 anos. Bah. Tenho 35.
É a idade da tua mãe, mas não tem filho. Tua mãe tem 3? Bah. Eu ainda não, vamos ver. Mas acho que dá tempo, não sei. Onde é que tu foi agora, Fran? Pra onde tu foi Sim, agora? isso, Onde é que a tu tava? questão do- Veio pra Porto Alegre? Quando? Então. Depois do Rio, voltei para Porto Alegre. Daí, em Porto Alegre, fiz um filme que se chama De Olhos Abertos, que é sobre Porto Alegre, feito em Porto Alegre com um pessoal em situação de rua, no centro de Porto Alegre, que produz seu próprio jornal. É bem interessante, inclusive. Acho que aqui seria interessante ter até uns exemplares do jornal, assim, porque eles escrevem também sobre a cidade, também mostrando seu ponto de vista sobre a cidade, né? Eu acho que é sempre isso que importa, né? De trazer outras narrativas, outros pontos de vista sobre um mesmo lugar, porque senão a gente fica escutando sempre as mesmas histórias, né? Boca de Rua, isso. Então, daí eu acompanho esse projeto há muitos anos, né? Eu fiz um filme junto com eles, um documentário que se chama De Olhos Abertos, e que a gente ia lançar em março de 2020, daí deu a pandemia, todos os cinemas fecharam e tal, ele só foi lançado no ano passado. Mas foi uma coisa bem importante, assim, que ocupou a minha vida em 2019 até o início de 2020. Daí depois passei a pandemia aqui também. E em 2021, no meio do ano, eu peguei uma bicicleta de bambu, aí sim, um amigo meu fez uma bicicleta para mim de bambu, e eu fui lá no Nordeste fazer pedalar entre Recife e Salvador. Fiz uma viagem de 4 meses pedalando entre Recife e Salvador, que daí foi ainda outro Brasil, né? São muitos Brasis que a gente vai conhecendo, né? Daí eu tive um contato muito mais com o mundo rural do Nordeste, né? Passando também em assentamentos, passando em comunidade quilombola, comunidade indígenas, enfim, totalmente outra visão, assim. E disso eu estou escrevendo um livro, mas isso que eu ia falar, eu demoro muito para escrever, porque não é minha língua nativa, então eu fico, tipo, escrevendo, reescrevendo e penso, não, mas não é assim que se diz mesmo, mas será que é assim? Daí eu fico pesquisando e depois fico sem inspiração e com a impressão que estou usando sempre as mesmas palavras, daí paro tudo e fico lendo um mês, depois volto, e depois acho que está tudo ruim, é aquela coisa, né? Eu acho que essa coisa de ficar sempre insatisfeito com o que a gente faz, né? Ou se sentir, como a Fátima bem explicou, assim, a gente está escrevendo para muita gente, né? Então, pensando, como é que a gente direciona, né, um texto para um público tão amplo? E o que as pessoas vão pensar de mim também? A questão de se sentir julgado, enfim. Então, ainda estou nessa fase dos rascunhão, assim, do rascunhão, mas a ideia é que esse livro vai contar a história dessa viagem que eu fiz de bicicleta e vai contar também um ponto de vista sobre o Nordeste, assim. E agora, depois desse livro, depois dessa viagem, eu ainda passei um tempo em Porto Alegre, mas eu fui morar lá. Então agora estou morando em Recife mesmo. E eu vim só pro sarau mesmo. Só pro sarau o motivo do de vir foi... Mas depois acabei arrumando outras coisas, mas estou aqui só para passar 10 dias, né, em Porto Alegre, para fazer o sarau mesmo. Tá bem. Tem uma pergunta ali, só um pouquinho, que tem uma ali. Foi engano. Nós estava ouvindo. A Fátima. Como é o nome do morro esse que você cita que tem 300 escadas? Tu morou lá no Rio de Janeiro. Santo Amaro. Morro Santo Amaro. Esse ali, ninguém mexe com ninguém. Isso é bem legal. Opa, vou guardar na agenda. Obrigada, ele é bem central, assim, tipo, perto da Glória. É bem legal. Certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Eu não é uma pergunta, Chá, mas era só contar que a gente exibiu agora, em novembro passado, o teu filme lá no Cirandar. Isso mesmo. A gente tem uma outra casa, né? Além dessa aqui, a gente tem uma casa na Andradas. E a gente pensou uma programação paralela à Feira do Livro. E uma das ações foi a exibição do teu filme com a população, com os jornalistas do Boca participando juntos. Então foi bem bonito. Só para te contar isso mesmo. Eu recebi umas fotos, fiquei bem feliz. Sim, o livro está liberado, né? Quem quiser organizar sessões também, se quiserem passar aqui ou em qualquer lugar, ou assistir em casa, está tudo liberado.
Minha pergunta assim, é que tu estava falando em francês e tu é bem fluente em português, para falar pelo menos. Como é que tu organiza teu pensamento? Tu pensa em português, tu pensa em francês, ou é misturado? Como é que tu compõe também? Não, penso em português, tudo. Porque estou aqui há muito tempo. Hoje em dia, meu cérebro buga um pouco quando eu vou para a França. Assim. Que tem muita coisa que não sei, não lembro mais como dizer. Ou às vezes eu falo um francês que é um português traduzido, sabe? Tipo, gramatical, assim, mas não fecha em francês, não. Daí uns amigos olham para mim, tipo, o que tu tá dizendo aí? Mas é uma questão de se reacostumar, né? Sempre depois, sei lá, a última vez que eu fui pra França, eu passei mais tempo, passei mais de um mês. E daí, sim, depois de umas 2 semanas já volta, assim. Daí volto com sotaque, assim, mais carregado. Vai pro Rio com sotaque, vai pro Nordeste com sotaque. Como é que foi a música popular? Quer dizer, aqui até a gente já tinha esquecido um pouquinho do Chico, né? Já estava meio assim... E aí vem a Charlotte com todo esse gás e bota o Chico de volta. Então, como é isso que tu resgatou? O motivo de eu escolher o Brasil, a primeira vez que eu vim, né, que eu queria, enfim, fazer um trabalho numa ONG e tal, a escolha do Brasil foi pela música. Eu já tocava violão e já tinha no lugar onde eu estudava, assim, tinha um professor que conhecia bem a música brasileira e sempre me ensinava bossa nova, coisa assim. E daí, só que não entendia as letras, né, obviamente. Mas eu queria conhecer o país que tinha uma música tão linda, assim. E daí eu vim, e logo que eu cheguei em Porto Alegre, os meus primeiros amigos foram músicos, então, e um deles se tornou meu professor também, então comecei a estudar mais, e à medida que ia entendendo também o idioma, gostando mais ainda das letras e tal, gostando mais de samba. E depois a própria escolha de morar no Rio e não em Porto Alegre foi pelo samba. Foi a cidade onde mais tem samba, né? Bom, tem Salvador também, né? Mas acho que o Nordeste tem ainda outras culturas musicais. E daí eu quis conhecer o Rio. Então sempre foi uma ponte, assim, para mim, com a cultura brasileira, foi a música. E inclusive essa questão da língua também, eu estudei muito pela música, pelas letras de música. O sotaque também consegui perder bastante, assim, do sotaque francês, porque eu ia escutando cantores tocando, me gravando, me escutando cantando, e daí foi muito por aí, assim, muito. Foi uma ponte mesmo para conhecer a cultura brasileira e para viver também. E para me inserir também, para ter amigos. Se torna tudo, né? A vida social é música também, tipo... Isso, agora eu tô 10 dias em Porto Alegre e eu vou fazer 4 shows. Né? Que, na real, é um pretexto para ver os amigos, né? Não é outra coisa, assim. Meu nome é Marcos, e daí tu falou, sabe, que tu falou ali no início que tu ia lá naquele SASE, São Francisco de Assis? Sim. Eu e meu irmão, a gente estuda lá. Que massa! Antes era bem pequenininho, né? Agora tá enorme. Sabia? Então, eu conheci, era só uma casa de madeira, pequenininha. Cheia de cupins, por sinal. Tinha uma biblioteca, tinha muito cupim, era muito difícil, assim. E agora eu passei e fui dar uma olhada e, nossa, tem várias casas, tem uma quadra bonita, tá bem diferente, assim. Tu conhece desde o início, então, desde aquela época. Tu lembra daquela casa? Como era antes? Um dia que acho que era aniversário lá do SAS, eles mostraram desde o início. Que legal que tu está lá. Acho que a Matilde ainda está lá, né? É, Matilde. Que era a coordenadora principal. É isso. A coordenadora, né? Ainda troco umas mensagens com ela de vez em quando, assim. Pessoa muito do bem, muito legal. Que bom saber. Obrigado por falar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Milene. Eu queria saber como é que foi essa história da bicicleta de bambu que eu fiquei, né? Como é que é uma bicicleta de bambu? Então, olha que Porto Alegre, mais uma vez, se destaca nisso, porque tem um rapaz em Porto Alegre que estudou como fazer um quadro de bicicleta. Só o quadro, né, que é de bambu, a roda e tudo isso. O resto é mecânica normal. E ele começou ele criou um curso, então tem muita gente aprendendo com ele. E o meu amigo fez esse curso com ele para aprender a fazer a bicicleta. E um dia eu contei para ele, eu quero fazer uma viagem de bicicleta. Ele
para aí, vou fazer uma bicicleta para ti. Daí ele me fez. E quando eu cheguei no Nordeste, realmente, não vi nenhuma outra, sabe? E depois me informei e me disseram, não, realmente, é só em Porto Alegre, acho que no Rio de Janeiro também tem um cara que faz, mas é só nessas cidades que se faz, no Brasil, pelo menos, né? E ela é bem leve e ela é bem resistente, porque o bambu é uma madeira muito forte, assim, leve e forte. Tem gente que faz casa de bambu, sabe? Então ela não... Todo mundo acha que vai quebrar, não, quebra não. Ela é bem forte. E eu queria saber para ti como é que foi a experiência, né, de conhecer outras culturas, porque aqui no Brasil é muitas culturas misturadas, é de todos os mundos, né? É de todo mundo todo, tu encontra pessoas aqui no Brasil que tu nunca imaginar que vai encontrar em outro lugar do mundo, né? Eu queria saber para ti como é que foi essa experiência, essa vivência, né, de conhecer outras pessoas, outras comidas, outras culturas, né? Falar um pouco, assim, um resumo de muito, assim, de tudo. É, sim, muito boa pergunta, assim. E é uma experiência que se repete sempre, porque, por exemplo, agora morando no Nordeste, meu café da manhã é cuscuz, por exemplo. Tipo, é totalmente diferente, praticamente não como mais pão, assim. Então, essa questão da comida também varia muito, né? Dentro do Brasil já varia muito. Mas, claro, o choque cultural também, quando tu vem da França para chegar no Brasil, eu acho que, sei lá, eu tento sempre ter uma postura de observador, assim, de olhar como é que estão as coisas, de absorver e de... é isso que se come, pronto, é isso que se come, sabe? Não vou chegar e dizer, eu quero comer aquilo. Não, sabe? Então, essa música que as pessoas escutam. Bom, essa música que as pessoas escutam, sabe? Sei lá, os horários são tais. Tipo, no Nordeste agora, 5 horas da manhã tem muita gente na rua, assim. Acordou depois das 7 e dormiu demais, gente. É muito isso. E agora eu voltei pra Porto Alegre, primeiro dia, tava tipo 7 horas. Tá. Bom, acho que... tipo, num sábado, sei lá. Mas, se bem que 7 horas já tem muita gente que já vai trabalhar, mas realmente as lojas abrem mais cedo e vice-versa, assim, às 6 da tarde já é noite mesmo, 7 você já encontra com seus amigos e 10 horas você está em casa, assim. Então, são os horários diferentes. Então, eu chegando lá, bom, vou ter que me adaptar a esses horários, né? Então, eu acho que viajar é muito isso, é tipo, olhar como funcionam as coisas e você aceitar isso e integrar isso na sua vida, né? Porque se começar a ir contra... Daí você se torna uma pessoa meio arrogante, assim, de querer, não, peraí, ó, na França eu faço isso, aquilo, então tem que ser assim, tipo, não, né? E, inclusive, isso é uma coisa que eu queria até falar, porque a gente falou bastante do livro, né? No livro falo de morro, falo de periferia, falo do Rio de Janeiro e tal, e é bem importante, tipo, lembrar, tá escrito, inclusive, na orelha do livro, eu tô sempre trazendo o olhar de uma pessoa de fora, e com certeza, se fosse... entrevistar ou pegar um livro escrito por uma pessoa nascida na periferia do Rio, nesse morro que eu estou descrevendo, ela vai dizer outra coisa, né? Então é bem importante sempre, tipo, isso. Eu estou falando do meu lugar, gente, sabe? Tipo, nem tudo é verdade absoluta, bem longe disso, assim. Mas eu acho que esse olhar da pessoa que viaja, ele tem... ele é também legal de escutar e de falar, porque a gente acaba reparando coisas que uma pessoa que nasceu ali não vê, né? Porque a realidade dela é de todos os dias. E quem vem de fora percebe coisas, assim, que são diferentes, que talvez... sempre essa questão da palavra narrativa, né? Tipo, uma mesma história, um mesmo lugar, uma mesma cidade pode ser contada de muitas maneiras diferentes. Eu acho que todos esses olhares diferentes são importantes de ser lidos e escutados, né? Então, eu estou trazendo só um, assim, mas ele não vale mais também do que nenhum outro, né? Temos uma pergunta aqui. Meu nome é Marcos, vou falar de novo, né? Quantos filmes você já fez? Filme longo, assim, que tem 2 horas, fiz um só. Que é esse que se chama De Olhos Abertos. Antes disso, eu fiz alguns filmes mais curtos. Tipo, documentários, quantos você já fez? Documentário um só. E livro um só, também. Mas vai ter outros. Essas 2 músicas que tu cantou já são criadas ou foi você que fez? Não, são músicas de músicos brasileiros. Os 2 são do Rio. Isso, não sou muito boa de compor música, não. Mas é boa de verso também, né? Olha só, vou ler um trechinho do final de uma crônica chamada... Meu Deus, agora é longa. Cadê a Poesia?
Vou ler o finalzinho, tá? É poesia na chuva desabando, alagando, arrebatando, limpando tudo. É poesia no mar que desvela a praia, no horizonte gigante sempre aberto. É poesia no vento sinuoso do fim da tarde, que se enfia nas vielas e se joga inocente na tua cara. É poesia no passinho do gurizão armado, que quando te vê subindo já abre o caminho do morador para te deixar passar. E faz com que você, apesar de tudo, se sinta um pouco em casa. E a outra poesia aqui que eu vou falar, quer dizer, essa é poesia mesmo, né? Que eu acho que é uma poesia, outro lugar, que é Falando Sério. Tem 3 coisas que eu amo nesse morro. Não tem carro, tem galinha e ninguém te pergunta nunca de onde você é. Isso é uma coisa bem bom. A gente pode falar muito sobre acolhimento no Brasil, né? Acho que o povo brasileiro como um todo é extremamente acolhedor, né? Mas uma coisa que me marcou muito no morro, e em todos os morros onde andei no Rio, é que ninguém te pergunta onde você é. E quando você vai morar lá, você é morador. Pronto. E ninguém quer saber o teu passado. Se quiser contar, pode contar, assim, sabe? Eu acho que isso, pra quem é de fora, claro, tipo, num contexto como esse agora, é engraçado falar da França e tal, tá tudo bem e tal. Mas às vezes, quando você tá muitos anos longe, realmente, de onde você nasceu, longe da sua família e tal, é um pouco pesado, assim, as pessoas te lembrarem o tempo todo, você é de fora, né? Mas tu é da onde? Mas não sei o que. Tipo, gente, queria me sentir daqui um pouco, sabe? É um pouco pesado, assim. Então, chegar no Rio de Janeiro, ainda no morro, assim, numa realidade social totalmente diferente de onde eu venho, e me sentir de casa, assim, me sentir tratada como uma pessoa de casa, é muito forte, assim, é muito legal, realmente. Vamos para a última pergunta, que agora a gente já tem um evento na sequência, e aí tu faz uma musiquinha de encerramento, a menina faz uma pergunta e a gente faz encerramento. O meu nome é Rafa, eu queria falar... não sei. Como ele se veste lá na França, é igual nós? Se vestir? Infelizmente, até que seria mais legal ter roupas diferentes, lugares diferentes, mas eu acho que é bem... não, tem um detalhe, que aqui no inverno é frio, né? Mas lá é mais frio ainda. Então a gente põe mais roupa ainda. A gente põe tipo, muito casaco, e manta e touca e tal. Mas no verão é normal. Obrigada, Rafa. Então vamos ouvir agora a Charlotte na última música de hoje. E a gente já agradece, já dizendo que esse evento é realizado graças ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, que o governo do estado do Rio Grande do Sul é que custeou esta maravilha, e que estaremos na Bonja, dia 20 de maio, fazendo no Centro Histórico, na Cirandar, no centro do refugiado e do migrante. Estaremos lá. Oi, som. Não sei o que eu vou tocar. Bom, já que eu falei do Nordeste, agora eu vou tocar uma música de um cantor nordestino, que é da Paraíba, que é Chico César, e que é um ritmo também do Nordeste, que é o shot, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim.
Deus me governe e guarde, ilumine Zélia, sim. Valeu, agradeço muito, muito por esse convite. Foi muito lindo. Eu vou ficar para os próximos convidados. Oba! Vamos fazer uma foto? Foto! Obrigada, gente. Até agora. Daqui a pouco, voltem aí.